Vamos a Brasília. O senador Fernando Bezerra fala neste momento sobre o projeto de ICMS que ele vai apresentar. Vamos acompanhar. Então nós queremos, no momento em que está se reduzindo as alíquotas em função da essencialidade dos produtos e dos serviços definidos por decisão do Supremo e por ampla maioria na Câmara, através dessa PEC se procura manter a competitividade dos combustíveis sustentáveis. Isso no sentido da concorrência com os combustíveis fósseis. Então essa é a segunda PEC que será apresentada no dia de amanhã. E ficou definido pelo presidente Rodrigo Pacheco votar o PLP 18 e, se possível, também as duas PECs na sessão de segunda-feira. É evidente que todos sabem que tem um trâmite regimental e que tudo isso dependerá de acordos entre as lideranças partidárias que irá conferir a velocidade da tramitação. O que posso avançar é que o clima na reunião de líderes foi de muita compreensão, embora haja visões diferenciadas sobre a matéria, mas existe um reconhecimento da urgência e da necessidade de poder enfrentar a questão dos preços, sobretudo de combustíveis, mas também de energia, de telecomunicações e de transportes. Então eram esses os esclarecimentos que eu queria fazer. Pediria a compreensão, eu sei que tem muitas perguntas sobre o conteúdo do meu relatório, sobre o conteúdo das PECs, mas em respeito às reuniões com os governadores, eu não gostaria de avançar muito em relação a conteúdo, em função de que ainda temos duas reuniões por serem realizadas com os governadores entre hoje e amanhã. Mas amanhã, às 16h30, eu estarei fazendo a apresentação do relatório do PLP 18 e das duas PECs que aqui me referi. Com essa reunião de ontem, senador, com esse anúncio, houve alguma resposta de algum governador indo contra o anúncio do governo, já antecipando uma decisão ou não? Nós vamos ouvir nas reuniões com os governadores. Não quero antecipar nem fazer nenhum julgamento sobre isso, mas acho que posso falar do ambiente aqui no Senado Federal. Pela reunião de líderes, repito, e pelas conversas individuais que tive com diversos senadores, acho que a matéria tem uma forte compreensão para ser tramitada e deliberada no Senado Federal. O presidente do Concefaz já disse que a matéria anunciada, as propostas anunciadas pelo governo ontem, não atendem às demandas do governo e não compensam os prejuízos dos estados. Como que... Gostaria de fazer um comentário. Na realidade, os governadores e os secretários de Fazenda precisam admitir de que a questão da essencialidade já é uma questão definida. Durante muitos anos, os estados promoveram uma taxação excessiva para combustíveis, telecomunicações, transportes e energia. E veio a decisão do Supremo falando da essencialidade, que produtos que são considerados essenciais, como é o caso de energia, transporte, telecomunicações e combustíveis, esses são bens essenciais, são serviços essenciais. E, portanto, essa definição certamente será consagrada pelo Senado Federal. Então, não se trata de compensar aquilo que é um direito, aquilo que é um respeito à Constituição Federal. Agora, o que se discute e que nós ontem fomos informados pelo governo federal é de que o governo se dispõe a compensar aqueles estados que, porventura, queiram zerar a alíquota do GLP, que é o gás de cozinha, que está um preço muito absurdo. Quem depende do gás de cozinha para cozinhar, quem cozinha com lenha, que é a grande realidade de milhões de famílias brasileiras, precisa ter um alívio no preço do gás de cozinha. Então, o preço mais reduzido, mais favorável, virá com a diminuição da tributação. O governo federal apenas
colocou na mesa uma alternativa a mais, mas que não interfere na questão da essencialidade. A questão da essencialidade é uma questão que está sendo definida pelo Congresso Nacional. Senador, inclusive, só vai ter compensação, de acordo com o que o governo falou ontem, para quem zerar o ICMS, isso depois da aprovação que vai dar o teto de 17%. Isso. E essa compensação de quem abaixar para o teto de 17%? No texto do senhor vai ter uma compensação? Não, vou dar uma palavra sobre isso também. Os estados brasileiros, os municípios e a União, todos que estão lendo os relatórios trimestrais, quadrimestrais, todos estão vivendo um momento de forte arrecadação. A arrecadação da União, a arrecadação dos estados, a arrecadação dos municípios tem sido, em média, 15% a mais do que as receitas do ano anteriores. Então, não existe redução de receita. Existe uma fórmula que foi colocada pela Câmara, que nós estamos pensando em manter. Se houver uma redução superior a 5%, pode ser disparado o gatilho de uma compensação em relação ao serviço da dívida que os estados têm para com a União. Mas, repito, não existe queda de receita em nenhuma unidade da federação. Todos estão, inclusive os relatórios do Banco Central, os estados têm em caixa, em 31 de dezembro desse ano, mais de 100 bilhões de reais. Portanto, é o momento de olharmos para a população e é o momento de todos se esforçarem no sentido de que a gente possa oferecer preços mais favoráveis via redução de tributos nesses serviços que foram considerados e que são considerados essenciais. Senador, a ideia não é esperar o governo enviar. Não ouvi, desculpa. A isenção maior sobre o ICMS da alíquota do etanol entraria no PEC 18 ou na PEC 18? Não entendi a sua pergunta. Tem uma emenda do Fábio Garcia, do senador Garcia, que esteve com o senhor hoje, sobre uma isenção maior para o ICMS da alíquota do etanol. Não, essa... quebrar a indústria do etanol. A minha dúvida é se o senhor está analisando isso, se isso entraria no PEC 18 ou na PEC. Nós estamos apresentando uma PEC para manter a competitividade que o etanol tem hoje comparado com a gasolina. Isso está na PEC. Eventuais outras discussões, aí nós temos que analisar as emendas depois de apresentados os relatórios. Inclusive, é importante sua pergunta. As emendas poderão ser apresentadas até às 12 horas da segunda-feira. E nós vamos, então, apreciar as emendas após apresentadas. Fonte de recurso para compensar, já tem Eletrobras e Petrobras mesmo? Isso quem deve falar é o ministro Paulo Guedes, é o ministro da Economia. O que eu posso falar é de que a União tem hoje uma arrecadação crescente. A União tem apenas uma dificuldade, é a flexibilização no teto do gasto público, porque a receita adicional, a receita que a União está obtendo, que é maior do que a receita projetada no orçamento para o corrente exercício, ela está utilizando para abater dívidas. Então, a discussão que se faz é que nós estamos vivendo uma emergência em função dessa questão da inflação, que não é uma coisa só do Brasil, a inflação nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, toda a pressão inflacionária está ocorrendo no mundo após essa questão do Covid, agravado ainda mais a questão dos preços de energia e combustível com a guerra da Ucrânia. A Rússia é responsável por 25% do diesel fornecido no mundo. Então, os preços de energia estão fortemente pressionados. E essa saída pela redução de tributação não é uma inovação do Brasil. Os Estados Unidos estão indo por esse caminho, a Europa está indo por esse caminho e muitos outros países estão indo no sentido de aliviar a tributação nesse período excepcional que vai até 31 de dezembro desse ano. Senador, o governo tinha dito que ia enviar a PEC. Essas PECs que o senhor vai apresentar estão sendo... A PEC não é enviada pelo governo, a PEC é apresentada dentro do Congresso Nacional. A iniciativa é do Congresso Nacional. A PEC, que nós estamos chamando de PEC do combustível, o primeiro subscritor dela será o senador Eduardo Gomes.
E a PEC do etanol, ou a PEC dos combustíveis, dos biocombustíveis, dos combustíveis sustentáveis, será da minha autoria. E elas estão de acordo com o governo? Você está conversando com o Paulo? Certamente, como Eduardo Gomes é o líder do governo no Congresso, deve representar a visão que o governo tem sobre a compensação. Eu serei o relator da PEC. Da PEC dos combustíveis. A PEC do etanol, o Rodrigo Pacheco ainda vai definir o relator. Senador, então, só reforçando. Ainda hoje a PEC? Como? Só apresenta essa PEC? Amanhã. Repito, nós temos a reunião ainda com os governadores. Todo o nosso relatório e a apresentação das duas PECs serão feitas amanhã às 16h30. O PLP, então, pode sofrer alguma mudança depois dessa reunião com os governadores? A orientação do presidente Rodrigo Pacheco é de dar audiência aos governadores. Então, nós estamos dando audiência aos governadores. O Senado é a Casa da Federação e, em respeito à preocupação dos governadores, nós vamos ouvi-los para depois apresentar o nosso relatório. Senador, o gatilho ficou mantido no texto da PEC 18? Por enquanto está mantido o texto da Câmara, mas nós vamos ouvir os governadores para poder ver as preocupações em relação a esse dispositivo que foi introduzido na Câmara. Obrigada. Tá, pessoal, obrigado, um grande abraço. Nós vimos então a fala do senador Fernando Bezerra, relator do projeto que limita aí o ICMS, a gente nem usa mais, né, Gustavo Uribe? Gustavo Uribe, você se utiliza de caneta, papel, celular e bola de cristal, é isso? É isso. Já era esperado no Congresso Nacional que não teria relatório hoje, viu, Lu? Que ficaria para frente. E Fernando Bezerra confirmou o relatório do projeto de lei que ele disse que, por enquanto, está igual à configuração da Câmara dos Deputados, deve, então, ser apresentado amanhã, junto com o texto das duas PECs, propostas de emenda à Constituição. Uma, a PEC dos combustíveis, então, que deve propor, então, aquelas compensações aos estados em relação ao diesel, em relação ao gás, e aí a PEC do etanol. Por que a PEC do etanol, Lu? Porque o que o governo federal propôs? Zerar o PiscoFins e a CID sobre a gasolina e o etanol. O problema é que isso poderia prejudicar o etanol no Brasil e a competitividade no mercado brasileiro. Então, o que se quer criar é um arcabouço jurídico para proteger, então, a competitividade do etanol. E aí não tem votação essa semana. Fernando Bezerra vai conversar ainda com os governadores e a expectativa é de que fique para a semana que vem. Quem já tinha dito isso? Quem? A gente tinha falado sobre essa possibilidade. É que ele já estava discutindo com o Congresso Nacional e algumas lideranças partidárias. E aí, Lu, fica para a semana que vem, então, esse esforço concentrado. Mas há uma preocupação do próprio Palácio do Planalto com a tramitação dessas PECs. Por quê? Uma coisa é um projeto de lei que volta para o Palácio do Planalto. E aí você tem vetos para aquilo que o governo federal não concorda. O problema é que a PEC, ela não vai para veto ou sanção presidencial. Ela é promulgada no Congresso Nacional. E a PEC tem espaço para os chamados jabutis. É um termo que a gente usa em Brasília porque jabuti não sobe em árvore, então alguém colocou lá. E aí sim pode ocorrer uma festa de várias emendas e vários gastos nessa PEC. É por isso que a própria articulação do Palácio Planalto está bem ressabiada com esse ponto e tem acompanhado muito bem para que não haja introdução de outros pontos dentro dessas PECs que possa representar uma maior renúncia fiscal e um maior prejuízo para as contas públicas do governo federal.